Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar aí sobre um aspecto importantíssimo da metrologia, mais um, né? Que é a questão dos erros e incertezas de medida, né? Então, toda a medida que a gente toma, e a gente vai ver os vários instrumentos ali, ela contém erros e incertezas, e é esse assunto que a gente vai falar hoje, tá? Bom, então, para fazer uma provocação inicial para vocês, né, se a gente tivesse presencialmente, eu faria um exercício bem interessante com vocês, uma dinâmica, né? Distribuindo aí alguns discos de papelão na turma, né, 3 discos aí cortados de papelão, e pedir para vocês, né, cada um individualmente, fazer 3 leituras, né, do diâmetro desses discos de papelão, utilizando instrumentos diferentes. Então, eu daria para um grupo uma régua, para outro grupo uma régua metálica, para outro uma régua escolar, para outro uma trena, né? Então, instrumentos diferentes. E aí, cada grupo de alunos aí faria 3 leituras aí, né, de cada do diâmetro desses discos de papelão, né? Cada um medindo o seu disco. 3 discos iguais, né? Feitos da mesma maneira ali, recortados iguais. E aí iria acontecer um negócio, e isso a gente fez em turmas passadas, né? Então eu vou trazer para vocês o resultado desse trabalho, né, dessas leituras, trazidas pela outra turma, tá? Infelizmente a gente não pode fazer agora o negócio dessa turma porque a gente não está presencial, né? Mas eu vou trazer para vocês o resultado. Então olha só que interessante, gente. A gente tinha mais ou menos uns 25 alunos, né? 27, 28, 29, 30 alunos, né? E aí o que aconteceu? Né? Existiram algumas variações de leitura. Então, algumas pessoas, né, um grande número, 15 pessoas, né, leram, né, tiveram leituras de 98 milímetros do diâmetro desse disco. Né? Algumas leituras, 7 leituras, foram com uma dimensão um pouco abaixo, 97 milímetros. Uma pessoa leu 96, né? 5, 99, 2 tiveram uma leitura de 100 milímetros. Né? Alguns fatores influenciaram aí nessa dispersão aí de leituras entre os 30 alunos ali. Isso é uma coisa absolutamente normal de acontecer num processo de medição. Né? Existirem pequenas discrepâncias entre leituras ou maiores discrepâncias, né? Dependendo do tipo de instrumento, dependendo do tipo de grandeza que eu estou lendo. Mas essa dispersão entre leituras é uma coisa absolutamente normal e esperável. Né? Estatisticamente, se a gente fosse então levantar um número cada vez maior de leituras, a gente ia observar o seguinte, né? Então, se ao invés de 30 eu tivesse 200 alunos, né, mais alunos, eu teria a tendência a essa distribuição de leituras diferentes seguir parece uma boca de sino virada para baixo. Né? Existe aí um conceito estatístico, né, chamado distribuição normal. Né? Distribuição normal é uma coisa que acontece, né, um fenômeno, né, que acontece em todo o fenômeno que se comporta aleatoriamente, né? Assim, sem nada que tendencie o resultado para um lado ou para o outro. Né? Então a distribuição, que é chamada distribuição normal, ela tem esse formato. Quer dizer, então se eu levantar a quantidade de leituras aí intermediárias, né, de uma certa grandeza, eu vou ter um formato aqui. Quanto mais leituras eu tiver, mais fechadinho vai ser essa distribuição aqui. Né? E vai parecer, no seu limite, uma curva, né? Parece uma boca de sino virado para baixo ali. Né? Esse é o comportamento de uma curva chamada curva normal. Né? Lembrando, né, que num lado num eixo eu tenho quantidade de leituras e na outra eu tenho a indicação, né, que eu tive aqui. Né? Então esse é um comportamento normal. Por que isso ocorre? Né? É isso que a gente vai estar conversando aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então assim, ó, toda a medição ela é sujeita à variação, né? A variação de medidas. Né? E essa variação de medidas pode ser por várias razões. Né?
na própria fabricação, né, uma peça pode diferir da outra interdimensionalmente em função de folgas que eu tenho na máquina ferramenta do meu torno, por exemplo, né, no fuso, na própria ferramenta e tudo mais. Desgaste da ferramenta, né, vai provocar variação. Se eu estou fazendo um lote de 100 peças, de 1000 peças. Professor? Oi, pode falar. Tá cortando seu vídeo. Então, espera um pouquinho que eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Tá picotando. Peraí. E foi só nesse ponto, viu, professor? Só na explicação da fonte de variação. Ah, é? Ah, tá. Eu coloquei aqui meu cabo, vamos ver se melhora aqui a internet. Se voltar a falhar, vocês me avisam que aí eu tenho que desligar e retomar novamente, tá bom? Tá, então, como eu estava falando, se eu tiver um lote grande de peças, né, conforme a ferramenta vai desgastando, né, os lotes posteriores vão ter uma dimensão um pouco diferente das peças que foram feitas inicialmente no meu lote. Né? Heterogeneidade de material, né, habilidade diferente entre operadores, máquinas diferentes. Então existe uma série de fontes, né, até condições ambientais, então tem um monte de coisas que podem estar afetando, né, efetivamente a dimensão da peça ou a própria medição que eu estou tomando dessa peça aqui, tá bom? Inicialmente, vamos falar isso, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, né, sobre essas coisas e vamos entrar então no conceito de erro de medição. Tá? Então olha só, gente, né? Infelizmente, né, não existe mundo perfeito, né, como mostra essa figurinha aqui, né? No mundo real, né, não existe medições perfeitas, entre aspas, né, sem erro absolutamente nenhum. Né? Por melhor que seja, né, a qualidade do sistema de medição, né, por mais cuidadoso, né, e experiente, habilidoso que o operador e o inspetor, né, que a pessoa que está realizando a medição possa ser, né, por mais controladas que sejam as condições, né, de temperatura, de umidade, de ambiente, de vibração, de luminosidade e tudo mais, né, sempre haverão erros, sempre, 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 sempre. Né? Então toda a medida, toda a leitura de medida que se faz, né, de qualquer grandeza, ela vai ter embutida dentro dela, né, erros. Né? Esses erros podem ser maiores ou menores, dependendo do tipo de instrumento que eu estou usando, dependendo da grandeza que eu estou medindo, né? Depende de um monte de coisa, depende de todos aqueles fatores que a gente falou anteriormente. Né? Mas independentemente disso, por mais que eu tente controlar, eu vou ter erro. Né? Essa é uma verdade que a gente precisa aceitar. Né? Erros não são desejáveis, obviamente é uma coisa indesejável. Quanto menor o erro, né, melhor eu vou ter certeza daquilo que eu estou medindo. Né? Mas como ele é inevitável, né, não adianta negligenciá-lo. Né? O que eu tenho que fazer é conhecê-lo. Né, e considerá-lo naquilo que eu estou fazendo, né, no propósito que eu estou utilizando a medição. Né, nunca negligenciá-lo, nunca imaginar que ele não exista. Tá bom? Então esse é a primeira verdade, né, desconstruindo aí algumas coisas. A gente sempre fala que, poxa, eu estou usando um instrumento muito bom, então não tem erro. Não, isso é mentira, isso não existe. Né? Todo instrumento, por melhor que seja, ele vai contemplar erros. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Ô, professor, tem alguma tolerância? Então, são duas coisas que estão associadas. Né? Uma coisa é tolerância, né, da medida que eu estou tomando. Né? Outra coisa é o erro do instrumento. Né? Então, isso é uma coisa. Eu entendi a sua questão. Né? Quer dizer, eu tenho um erro máximo, né, que eu posso aceitar de alguma coisa. A questão depende. Né? Então, existem, obviamente, tolerâncias, né? Por exemplo, quando você está comprando um instrumento, vamos citar um exemplo, né? Um instrumento bem tradicional, um paquímetro. Né? O paquímetro 0 bala, acabei de comprar da Mitutoyo, um fabricante bom. Né? Existem normas, né, internacionais que orientam qual que é a tolerância esperável de um instrumento novo, né, de um paquímetro novo, por exemplo, tem uma norma específica para isso. Né? Então, o que seria aceitável industrialmente falando? Né?
Isso não significa que o instrumento que eu tenho na minha indústria vai ser... vai atender aquela tolerância. Quer dizer, ele pode ser que, em função de suas condições, ele ultrapasse aquela tolerância que a norma dá. Puxa, então eu vou reprovar aquele instrumento. Né? Instrumentos diferentes têm valores toleráveis de erros também diferentes. Então isso é uma convenção, né? E diversas normas vão estabelecer limites aceitáveis diferentes para o tipo de instrumento também. Todo instrumento tem sua norma que regulamenta aí o que é aceitável e o que não é aceitável. Né? Mas todo instrumento tem erro. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Quem que falou? Quem que perguntou? Não, foi o Marcelo, professor. Marcelo. Não, é porque uma vez estava construindo um pilar e tinha uma tolerância de centímetros, né? Centímetros. Certo. E quando o engenheiro chegou lá, tinha passado, aí ele mandou quebrar, por isso que eu perguntei. Então. Isso então você está falando de tolerância de medida, né? A tolerância de medida, ela está associada de alguma forma ao erro do instrumento. A gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Então eu só vou dar um spoiler aqui, né? Mas a tolerância de medida é fundamental para você definir qual é o instrumento e qual é o erro máximo, né, que você vai permitir do teu instrumento. Né? Vamos dizer assim, é a base para você selecionar o instrumento adequado. Depende do tipo, da magnitude da tolerância de medida que você está adotando ali. Mas a gente vai comentar mais para frente que é importantíssimo esse tema, viu, Marcelo? Professor, só completando do que o senhor falou, na onde que eu trabalho com materiais para a indústria. Então a gente usa muito o paquímetro, mais usado, né? Aí a gente tem uma tabela. Eu vou dar um exemplo bem simples mesmo. O anel elástico, no caso, ele exige uma tolerância. Então, quando chega determinado material, se a gente está com dúvida, a gente olha nessa tabela. Aí essa tabela mostra a margem de erro que pode estar o anel. Certo. Existe uma tabela, tanto tem vários tipos, anel Origin, parafuso. É parafuso mesmo. Existe uma tabela para o erro, né? Entre X medida, X medida, entendeu? Só completando. Isso. Essa tabela é de tolerância do produto, é isso? Ou do instrumento? Isso. Não, isso mesmo, é do produto em si. Do produto, certo. Isso. Então, assim, isso é a coisa mais normal, mais concreta e real que existe, né? Todo produto que é fabricado industrialmente, né, ele tem uma tolerância de projeto. Né, para esse elemento poder ser montado, ser utilizado em outro lugar, para ter intercambiabilidade. Então tem N razões aí para você ter a especificação de tolerâncias, mas toda medida tem que ter tolerância de medida. Perfeito. Sim. Obrigado aí pela contribuição, é isso aí mesmo. Né? Nada. Então olha só, gente, né? Vamos avançar um pouquinho na questão do conceito, né? Então, olha só, vocês lembram o que é mensurando, né? Mensurando é tudo aquilo que eu estou medindo, é a coisa que está sendo medida. Né? Então, se eu estou pegando o exemplo do Marcelo aí, se é um parafuso, o que eu estou medindo é a cabeça do parafuso. Né? Se eu estou utilizando a pilastra, né, que o colega também colocou, eu estou medindo a dimensão, o diâmetro da pilastra. Então, a pilastra é o mensurando, é aquilo que eu estou medindo. Né? E eu tenho o meu sistema de medição. O sistema de medição é o instrumento, né, que eu estou utilizando para medir essa coisa, né, que é esse mensurando, para usar o nome correto aqui. Né? Então, se eu considerar então, que eu conheço, né, o valor desse mensurando aqui, né, vou chamar isso de valor verdadeiro. Tá? Quando eu estou tomando, né, uma leitura desse mensurando, eu estou tendo, como a gente viu na aula passada, uma indicação, né, um valor de leitura. Né? Então, a diferença entre o que eu estou lendo do meu instrumento, né, e o valor verdadeiro eu estou colocando aqui entre aspas, e eu vou falar por quê. Né? Mas a diferença entre a indicação do meu instrumento e o valor, né, que é verdadeiro, imaginando que eu conheça esse valor aqui, essa diferença é exatamente o erro de medição por conceito. Tá? Então, o erro de medição é a diferença entre aquilo que eu li, né, e o valor verdadeiro de uma grandeza. Beleza, gente? Né? Então, vamos registrar esse conceito aqui. Ó. Beleza? Como eu comecei a falar para vocês, né, existem
um monte de fontes diferentes de erro de medição, né? Então, de novo, erro é a diferença entre a indicação e o valor, que seria o valor verdadeiro do mensurando, né? Daquilo que eu estou medindo, né? As fontes de erro de medição podem ser várias, né? Por exemplo, característica do instrumento de medição. Então, dependendo do tipo de instrumento, ele tem, e do fabricante, por exemplo, de quem projetou o instrumento, eu tenho erros diferentes. Tem instrumentos que, por seu projeto, pela sua construção, são melhores, né? Então, tem menos erros do que outros. Dependendo do fabricante, puxa vida, Mitutoyo tem instrumentos de uma qualidade melhor que um instrumento de um fabricante boca de porco da Bulgária ali, né, desconhecido, né? Então, isso acontece. Dependendo da característica do instrumento, eu vou ter mais ou menos erros da medição. Depende do método de medição também, né? Então, todo o processo de medição tem o seu método certo, né? Para medição de dureza, por exemplo, eu tenho que ter um acabamento, né, bem feito da peça que eu vou medir a dureza. O meu durômetro tem que ser perpendicular, né, o máximo possível da minha superfície. Eu tenho que ter uma condição de luminosidade adequada para me fazer a leitura da calota esférica que o durômetro vai fazer na peça. Então, assim, eu tenho um monte de coisas que é o procedimento de medição, né? Então, dependendo, né, quanto melhor eu estiver especificando quais são os cuidados que eu preciso tomar no meu sistema de medição para ter uma medição adequada e para diminuir a variabilidade entre operadores, melhor é o método, tá? Depende também da habilidade do operador, né, da habilidade e da condição física de cada operador. Por exemplo, né, a acuidade visual, né, a capacidade do operador fazer leitura, né, enxergar, né, melhor ou pior, né, o que está indicando o instrumento, é uma coisa que influencia muito o erro de medição, né? Habilidade do operador de manusear a peça, de utilizar o instrumento também, né? E por aí vai, né? Característica da medida, né? Variáveis ambientais, né? Como temperatura, umidade, vibração. Eu dei um exemplo da aula passada da vibração que acontecia na calibração de uma máquina ferramenta super precisa, ali que eu acompanhei no sul do país, em que a vibração do ar-condicionado desarmava o sistema óptico de alinhamento ali. Então, quer dizer, até coisas como essa acontecem e são importantes para a gente avaliar esses erros de medição. E por aí vai, tem N outras coisas aí, tá? Então, para ser um pouco mais concreto, né, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma balança, né, e vamos dizer que eu vou pesar uma massa com um valor conhecido, tá? Eu vou chamar de I a indicação que a minha balança vai dar da massa que eu estou pesando ali, ó. VV eu vou chamar de valor verdadeiro, convencional, né? Então, por hipótese, né, vamos dizer que eu saiba o valor, né, dessa grandeza que eu estou medindo. Então vamos lá. Então eu pego uma massa, né, que digamos que eu conheça o valor verdadeiro, que eu convenciono como sendo 1000 gramas, né, 1 quilo. Essa massa tem 1 quilo, tá? E digamos que a minha balança meça 1014 gramas, né? Então, ao invés de 1000, ela vai estar lendo 1014 gramas. Então, o erro é a diferença entre a indicação de leitura, no caso aqui 1014 gramas, do valor verdadeiro que eu estou convencionando aqui, no caso 1000 gramas, né? Essa diferença, então, é de mais 14 gramas. Ou seja, ele está indicando mais do que deveria, né? Um exemplo bem simples, isso é o erro do instrumento, que é tranquilo, né? Então é meio fácil de se entender o conceito. Vamos um pouco mais em detalhe, vamos um pouco mais fundo, né? Existem vários tipos de erros, né? Então, para falar sobre esses tipos de erros, eu quero ilustrar com uma dinâmica aqui, com uma questãozinha interessante. Então, vamos imaginar que a gente está num teste de pontaria de canhões, né? E tem algumas regras, né? Então, nessa situação, eu tenho um canhão, né, que está situado aí a uns 500 metros, né, de um alvo,
Tá? Então a regra é a seguinte: eu vou mirar com esse canhão nesse alvo, vou mirar uma vez. Né? E sem mexer o canhão, eu vou disparar 20 tiros. Né? Sem a chance de refazer a mira do canhão. Né? E aí eu vou verificar qual é a distribuição dos tiros desse alvo. Né? E essa distribuição dos tiros no alvo é que eu vou utilizar para qualificar o canhão. Ver se o canhão é melhor ou se o canhão é pior. Tá bom? E aí 4 canhões, né, foram utilizados, aí, concorreram aí para nesse teste aí. Né? E aí os resultados foram os seguintes. Né? Eu tenho o canhão, então, A, B, C e D. Né? Então no primeiro canhão, eu tive os 20 tiros, e os 20 tiros aí foram localizados ali numa região, essa região que está marcada ali. Ó. Né? Esse aí foi o resultado, foi o que aconteceu com o meu primeiro canhão, o canhão A. Aí no segundo canhão, o canhão B, né, ele deu os 20 tiros, e os tiros tiveram esse tipo de comportamento aí. Ó. Né? Então olha só, né, só nesses 2 canhões eu ainda vou passar o C e o D. Né? Mas vamos olhar o canhão A e o B. A gente tinha a regra, né, que eu não podia mexer, ajustar a pontaria do meu canhão, não podia mexer no canhão. Né? Qual que vocês acham, né, aonde vocês acham que estaria localizado o próximo tiro, o tiro 21º desse canhão A? Onde ele estaria localizado nessa figura? Possivelmente. Alguém na parte de baixo esquerda. Abaixo esquerda aqui? Isso. Por quê? Por quê? Ele deu 20 tiros desse jeito. Né? Se eu não vou mexer em nada no canhão, não vou alterar a mira dele. Onde você acha que vai estar a 21º tiro? Eu não mexi no canhão, não ajustei ele. Fora. Ele vai estar onde? Eu dei 20 tiros aqui, ó. Na verdade, ele ia ficar agrupado aí, né, professor? Então assim, ó, se 20 tiros deram aqui, e se eu não ajustei a mira, é de se esperar que o tiro seja mais ou menos por aqui também. Sim. Né? E nesse canhão B aqui, ó, né, eu tenho 20 tiros ali, onde será que vai ser o 21º tiro? Provavelmente ou no meio, no centro, ou um pouco em volta. Nas extremidades, no caso, né? É isso aí, né? Pode ser aqui, 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 pode ser ali, pode ser qualquer uma dessas posições aqui, né? Então, assim, ó, intuitivamente, eu falei, poxa, agora vamos dizer que eu possa regular a mira do meu canhão novamente. Opa, qual que vai ser mais fácil eu regular a mira para acertar o alvo? O B. O B você acha mais fácil acertar a mira? Sim, porque mesmo ajustando uma vez, ele já conseguiu acertar pelo menos o centro do alvo. Pelo menos uma vez. Então, o B seria bem mais fácil de acertar, ajustando de novo o canhão. Quem concorda, quem discorda, vamos lá. Eu concordo com o Gustavo. Eu vou no A, professor. Vai no A. Por que eu também vou no A. Por que vocês acham que o B já foi justificado? E o A? Por que você iria no A? O A, porque assim, a chance dele acertar o alvo é bem maior, porque as bolinhas estão tudo agrupadas, então a chance dela, se ele acertar o alvo, colocar no meio certinho, a chance dele acertar o alvo é bem maior. Então, mas estão muito agrupados os tiros. Então vamos lá, vamos pensar junto então, gente. Né? E isso aqui, de fato, os artilheiros lá, né, o pessoal da artilharia faz isso aqui, né? Então começa a dar o tiro, pá, 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 né? Então, imagina, vamos começar por essa situação. Então, uma vez ele atira o alvo aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez acolá. Quer dizer, o cara que está na base do canhão lá, para onde ele vai ajustar? Ele vai ajustar a mira mais para lá ou vai ajustar a mira mais para cá? Né? Essa é a primeira situação. Vamos dizer esse outro canhão. Começa a tirar, pá, 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 né? A pessoa que está lá no canhão, o que ele vai fazer? Opa, eu vou ajustar o alvo, eu vou botar o meu alvo, né, mais para cá.
né? O contrário, né? O alvo do meu canhão vai ser desviado um pouquinho para baixo aqui, ó, né? Se os tiros tendem a ser tão juntinhos aqui, ó, a probabilidade de acertar o alvo é bem grande. Aqui eu tenho um pouco de incerteza. Uma vez está para cá, uma vez está para lá, uma vez está para cima, outra vez está para baixo. Não está muito claro, né? Para que lado eu tenho que ajustar a minha mira para me acertar exatamente o centro. Esse aqui, aparentemente, está mais fácil, né? Eu sei que está tudo concentrado para lá, eu vou ajustar um pouco para cima meu canhão, né? A tendência dele acertar o alvo é mais fácil. Todo mundo consegue enxergar isso, não? Sim. Depois que o Givanildo falou, eu concordei com ele, pensei melhor aqui, tem muito sentido até. Legal, né? Então, assim, ó, essa é a primeira coisa que a gente precisa perceber, né? Então, com esse comportamento aqui, ó, é mais fácil eu ajustar a mira do meu canhão, né? Para acertar o alvo é só corrigir essa coisa que tá, né? Aparentemente todo mundo caindo do mesmo lado aqui, ó. Beleza. Vamos ver outros tipos de comportamento. Canhão C. Opa, os tiros estão, né, todos aqui meio espalhados, né? E longe do alvo, né? Poxa, esse aqui tava ruim o negócio, né? Então, assim, ó, as duas coisas ruins, né? Os tiros eles não estavam posicionados muito próximos um do outro, uma vez para cá, uma vez para lá, uma vez para cima, uma vez para baixo, e estão todos errando o meu alvo aqui, né? E no canhão D, né? Eu tenho vários tiros bem perto um do outro, né? E estão muito próximos do alvo aqui, né? Qual canhão que ganha a competição aqui, gente? O D. O D, né? Poxa vida, o D tá perfeito. O D ganhou. Né? Ganhou aqui, ó. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o D também, né? Então vocês vejam, gente, né? Olhando sob outro ponto de vista, agora olhando o caso da balança, vamos ver qual é a similaridade desse exemplo do canhão que a gente viu aqui, ó, né? Então, na primeira medida, na minha massa eu pesei 1.014 gramas. Marquei aqui, né? 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014 gramas. Marquei um pontinho aqui, ó. O segundo peso, a segunda massa que eu vou medir, me deu 1.015 gramas. Opa, então marquei o pontinho lá, 1.015 gramas. Medi a terceira e me deu 1.017 gramas. 15, 16, 17. Marquei um pontinho aqui, né? E assim vai. Eu tiro N leituras aqui, ó, né? Eu vou perceber que, como aquele exemplo, aquela primeira dinâmica que a gente fez lá, é muito provável que o comportamento dessas leituras seguidas dê uma distribuição assim, ó, né? Se eu traçar aquela curva normal que eu comentei com vocês, ela seria mais ou menos com essa carona aqui, essa boca de sino virada para baixo ali, ó, né? É isso que normalmente acontece, né? Então, olha só, e aí depois eu vou fazer um paralelo com o alvo ali, ó, né? Então, se eu pegar todos esses valores aqui, ó, e tirar uma média, né, tirar a média das leituras, esse valor vai me dar, né, aqui no meio, vai me dar 1.015, né, gramas, né, a média de todos os valores aqui, ó. A média, estatisticamente, é o ponto central dessa minha curva boca de sino aqui, ó, né? Então, esse aqui eu posso dizer que seria o erro médio, né, das minhas leituras, ou seja, eu tiro a média, né, e a diferença da média com o valor real, né, com o valor verdadeiro convencionado aqui de 1.000 gramas, né, é o chamado erro médio, né? E essa dispersão de resultados aqui, né, o nome já diz, né, dispersão, né, é o quanto vai variar, né, do máximo valor, no caso aqui 1.017, né, para o mínimo valor, que quanto que é aqui? 1.012, né, que é o menor valor. A diferença entre o máximo e o mínimo, né, é a dispersão dos meus resultados, né? Todos os resultados vão estar entre esse intervalo aqui, ó, né? Esse mesmo conceito eu posso aplicar no meu alvo ali, ó. Então eu vou voltar no alvo. Eu posso dizer o seguinte, né, que esses tiros aqui, eles têm uma dispersão maior do que esse daqui, ó. Concordam? Esses tiros aqui, ó, eles têm uma dispersão maiores do que esse e do que esse. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim.
né? Sim. Por outro lado, né, olha só que coisa interessante, né? O erro médio, né, desse daqui, do A, é maior do que o erro médio dessa outra situação aqui, ó. Concorda? Se eu pegar cada um dos resultados aqui, dos tiros aqui, ó, né, e for traçar onde que é o ponto central desses tiros aqui, ó, vai estar mais ou menos, sei lá, aqui, né? Aqui, né? O ponto central desses tiros aqui, ó, é aqui longe. Né? É no primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É no 7º círculo aqui, ó. Né? O desvio médio desse daqui. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim, claro. Mesma coisa aqui, né? O ponto central desses aqui seria mais ou menos por aqui, assim, né? Vamos dizer. Então tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no 6º círculo aqui, ó. Né? Esse aqui, ó, né? O erro médio tá 0 praticamente aqui, né? O centro aqui, né? O ponto médio tá quase coincidindo aqui com o centro do meu alvo. Né? Então o erro médio aqui é muito pequeno. Né? A dispersão desse D também é muito pequena. O erro médio desse aqui, ó, é relativamente grande. A dispersão é pequena. Né? Nesse caso aqui, ó, a dispersão é grande e o erro médio pequeno, possivelmente. Nesse caso C, né, a dispersão é grande e o erro médio também é grande. Né? Então, esse aqui é o paralelo que a gente toma, né, com esse alvo aqui. Ó. E esse conceito é bem importante, porque a gente vai falar em seguida aqui, ó, né, que são os tipos de erro de medição. Né? Então, existem basicamente 3 tipos de erro de medição. Né? O primeiro é o chamado erro grosseiro. Né? Erro grosseiro é alguma coisa, né, navalhada mesmo, uma coisa facilmente identificável, né, e claramente associada a alguma falha de medição. Tá? Existe um outro tipo de erro que é o chamado erro sistemático. Né? Erro sistemático é a parcela previsível do erro, né, que corresponde exatamente àquela questão de erro médio. Então vamos falar de previsibilidade. Né? Então aqui no exemplo do canhão, né, a gente viu que o próximo tiro, previsivelmente, ele vai estar aqui nessa região. Né? Nessa situação, o próximo tiro vai estar previsivelmente aqui no meio. Né? Já esse aqui, puxa vida, não é tão previsível assim aonde que vai ser o próximo tiro. Né? Nem nesse caso aqui. Ó. Né? Então, o erro sistemático está associado a esse tipo de situação aqui. Ó. Né? A um erro em que eu tenho previsibilidade de qual que vai ser a distância até o meu alvo. E o meu alvo é o valor verdadeiro da grandeza que eu estou medindo do meu mesurando ali. Né? Então vamos lá. Então o erro sistemático é a parcela previsível do erro. Né? Corresponde ao erro médio. Né? E o erro aleatório. O erro aleatório é a parcela imprevisível do meu erro. É o que faz com que as medições repetidas levem a distintas indicações. Então ela está associada à dispersão do meu resultado. Né? Eu não sei se vai estar para mais, eu não sei se vai estar para menos, não sei se vai estar para cima, não sei se vai estar para baixo. Esse é o nome de aleatório. Né? Aleatório porque é imprevisível para qualquer magnitude desse erro aqui. Ó. Então vamos dar alguns exemplos disso. Né? Então erro grosseiro, ele geralmente decorre de inabilidade humana, né? Ou de um mau entendimento, ou um mau funcionamento do sistema de medição. Então, por exemplo, uma leitura, né, errada, né, do operador novato ali, pegou um instrumento, pegou um paquímetro e leu errado o paquímetro, não soube ler o nônio. Né? Quer dizer, então é um erro grosseiro. Né? Pode ser uma operação indevida, algum dano do instrumento, né? Alguma coisa grosseira. Né? O meu micrômetro caiu no chão e entortou o fuso ali. Né? Poxa, o instrumento vai me dar um erro grosseiro. Né? E é facilmente identificável. Né? Esse erro grosseiro ela é imprevisível. Né? Que eu não vou prever que o operador vai ler errado no instrumento, né? Que o meu instrumento vai cair no chão
e vai estar lendo uma coisa errada porque está quebrado, né? Então isso não é previsível, né? Mas é facilmente identificável, né? Quando ele acontece, né, eu consigo facilmente reconhecer esse erro, né? Então assim, ó, por ser uma coisa anormal, né, assim, a gente não vai considerar, então, para fins didáticos, esse tipo de erro, tá bom? Tá? Porque é uma coisa que não se espera que aconteça, e se acontecer, facilmente eu consigo identificar, tá bom? Então vamos tirar isso da nossa análise. O que seria o erro sistemático? Erro sistemático é alguma coisa, né, constante, é um erro de magnitude constante, que ele está presente em todas as leituras que eu vou estar tomando de um mensurando aí, né, de um objeto que eu estou medindo, né? Então esse erro vai estar presente em todas as medidas, né? E ele é decorrente de coisas como desgaste do instrumento, né? Então, por exemplo, se a ponta do meu paquímetro está desgastada, né, então toda a leitura que eu vou estar tomando com essa ponta desgastada, ela vai estar acrescida, né, de um valor, né, que é exatamente o valor do desgaste da minha ponta ali, ó, né? Se eu tenho uma trena que está remendada ali, né, aquele remendo vai me dar alguns milímetros a mais na medida que eu estou tomando ali, ó, né? Então alguma coisa claramente identificável, né, e eu consigo saber qual é o valor desse erro, né? E esse erro vai estar existindo em toda a leitura que eu vou estar tomando com esse instrumento, né? Inadequação contínua do procedimento de medição, por exemplo, sempre o posicionamento da peça está sendo errado quando eu estou utilizando um micrômetro ali, a face não está paralela, então sempre, né, se eu tiver esse erro sempre, né, afetando uma medida, né, um erro de posicionamento, é um erro que vai acabar sendo sistemático ali. Calibração, né, e ajuste inadequado do instrumento, né? Então a gente vai explorar um pouco mais para frente, para vocês saberem o que é calibração. Calibração é a comparação que eu faço do meu instrumento com um padrão, né, conhecido, né? Então essa diferença que eu faço sistematicamente, né, e periodicamente no instrumento é o que é chamado de calibração. Vamos dizer, é um procedimento laboratorial, né, em que eu vou medir qual que é o erro do meu instrumento, qual que é a distância entre as leituras que o instrumento está me dando e um padrão que eu conheço, né, que eu defino, que eu utilizo para fazer essa verificação dos instrumentos, tá? Então, erros que vêm da calibração são erros conhecidos, né, e eu posso estar considerando esse erro, né, das minhas leituras ali, ó, né? Então, vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Como que eu vou estimar esse erro sistemático, né? Então, o erro sistemático é a diferença entre a média das minhas leituras, né, hipoteticamente, né, idealmente, num número infinito, né, de medições, né, vamos dizer que isso fosse possível, né, efetuadas sobre as mesmas condições, né? Então, comparar essas leituras de um número infinito de leituras, né, de medições que eu efetuo, né, e comparar isso com o valor verdadeiro, entre aspas, do meu mensurando, daquilo que eu estou medindo, né? Então, se eu conseguir fazer isso, né, olha, se eu conhecer qual é o valor verdadeiro do que eu estou medindo, do meu mensurando, se eu tirar infinitas leituras, né, desse mensurando, eu vou ter uma distribuição, né, dessas minhas leituras. Então, a média, né, dessas leituras, a distância da média dessas leituras para o valor verdadeiro, né, é conceitualmente o chamado erro sistemático, tá? E esse erro sistemático ele vai estar presente, então, em todas as leituras que eu estiver tomando desse mensurando. Esse é o conceito, então, de erro sistemático, né? Então, nesse exemplo aqui dos canhões, né? Então vamos lá de novo, né? Erro sistemático é a diferença entre o valor verdadeiro e a média das leituras. Então vamos ver onde está o erro sistemático disso aqui, ó. Então aqui, ó, a média desses tiros aqui, né? Dessas leituras, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Concorda? Então
esse aqui, ó, vai ser o valor, né, que pictoricamente, né, nessa figurinha, né, em vermelho vai ser o erro sistemático, né, desse monte de leituras. Nessa segunda da situação D, né, a média das minhas leituras vai estar aqui mais ou menos no meio aqui, ó, né? Então a diferença para o meu alvo, né, é o erro sistemático, que aqui, né, mais ou menos é 0. Nessa outra situação, a média dessas minhas leituras aqui, ó, ela vai estar mais ou menos por aqui, né? Então a distância dessa média de leituras para o meu alvo é o erro sistemático no canhão C. E no canhão B, né, a média das minhas leituras é mais ou menos por aqui. A distância dessa média para o meu valor verdadeiro, que é o alvo aqui nesse caso, né, é o erro sistemático, que é bem pequeno aqui também. Então, analisando essas 4 situações, o erro sistemático da situação B e da situação D é muitíssimo menor que o erro sistemático das situações A e das situações C. Deu para entender isso, gente? Sim. Beleza. Sim, tudo tranquilo. Tranquilo, né? E vamos falar sobre o erro aleatório. O erro aleatório é o erro variável, né? A magnitude dele é variável, né? E normalmente eu não consigo identificar causas específicas para essa variação, né? Que está afetando o resultado da leitura, né? Então é imprevisível, né? Às vezes está para mais, às vezes está para menos, às vezes está para cima, às vezes está para baixo, né? Então eu nunca sei se a minha leitura, né, o que está afetando e qual a magnitude, né, do erro aleatório que ele está afetando na minha leitura. Eles são decorrentes de coisas como efeito de condições ambientais, né, temperatura, vibração, vento, umidade, depende do tipo de grandeza que eu estou medindo. Decorrente de fator humano, né? Então, dependendo do operador, às vezes pode ter algumas situações em que vai me afetar, às vezes para mais, às vezes para menos. Cuidado visual, né? Enxergar bem ou enxergar não tão bem. Folgas, né, do próprio instrumento. Né? Em instrumentos eletrônicos, né, oscilações, por exemplo, na alimentação, né, na energia do instrumento, assim, e por aí adiante. Né? São fatores que eu não tenho controle sobre eles, né, muito controle sobre eles, e que vão ser responsáveis aí por essa, né, às vezes está para cima, às vezes está para baixo, né, que é o erro aleatório. Nessa minha figurinha, como é que eu identificaria o erro aleatório? Então, assim, o erro aleatório está associado exatamente à dispersão dos meus resultados, né? Então, se eu olhar aí na figurinha, isso aqui seria, ilustrativamente, né, a representação da dispersão dos meus resultados, né? Então, o erro aleatório estaria aqui nesse meio. Como é que eu calculo, né, eu estimo o erro aleatório? Bom, eu já falei que o erro sistemático, então, é a média das minhas leituras, a distância entre a média das minhas leituras e o valor verdadeiro. Isso aqui, então, eu já, né, consegui descobrir o que é. Erro total no instrumento é a distância de cada leitura individual ao meu valor verdadeiro. Então, nessa figurinha, né, ilustrativamente aqui, ó, pictoricamente que a gente fala, essa leitura aqui, ó, o erro total dela é a distância dessa leitura até o valor verdadeiro. O erro total dessa outra leitura é a distância dessa leitura até o valor verdadeiro. E por aí vai. O erro total dessa é a distância dessa até o valor verdadeiro, né? Então, se eu subtrair o erro total, que é isso que eu acabei de falar agora, do erro sistemático, né, eu vou ter a componente aleatória do erro. Tá? Vamos olhar aqui na minha figurinha do alvo aqui, ó, né? Então vamos lá. A dispersão dos resultados está restrita a essa, né, círculo vermelho aqui, ó. Já a dispersão desse resultado ele é bem maior, né? A dispersão desse é também grande, até a mesma magnitude aqui, ó. A dispersão desse é bem pequena comparativamente com os outros dois ali, ó.
Então, o erro aleatório dessa situação do canhão A é, né, comparativamente menor, né? Desse aqui é comparativamente maior, comparativo com esse aqui, né? E esse aqui comparativamente menor. O erro aleatório que está associado, então, à dispersão dos resultados ali. Ó. Tranquilo, gente? E o erro sistemático? Bom, o erro sistemático dessa situação A é relativamente grande, né? Esse erro aqui é relativamente grande comparado com os outros, né? O erro sistemático desse é muito pequeno, né? Porque ele está, a média das leituras é próximo ao valor verdadeiro. E esse aqui, último caso, também o erro sistemático é pequeno comparativamente também, porque a média das leituras está próximo do valor verdadeiro aqui. Ó. Tranquilo, gente? Deu para entender, então, o conceito de erro aleatório e erro sistemático, certo? Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Até o momento, tranquilo, professor. Tranquilo. Perfeito, professor. Nenhuma. Se alguém quiser colocar no chat, também fica à vontade. Beleza, gente? Então vamos em frente. Vamos ver se está claro mesmo, né? Agora é a prova dos 9. Então vamos dizer que tem uma situação, né? Então na minha balança ali, né? Em que eu tenho 3, 6, 7, 8 leituras que eu tomei na minha balança. Tá certo? E vamos dizer que o meu valor verdadeiro, né? Digamos que eu conheça esse valor verdadeiro, é 1014 gramas. Então eu tive uma leitura de 1014, depois 1015, depois pesei de novo 1017, pesei de novo 1012, pesei novamente 1015, pesei novamente e por aí vai. Né? Então eu tomei essas 3, 6, 7, 8 leituras, né? E a cada hora que eu pesava essa minha massinha aqui, eu tomava e registrava o valor que a balança estava anotando ali. Ó. Tá bom? Então, quanto que vai ser, né? Como é que eu calculo a média das leituras, gente? Né? Pergunta simples. Tão simples que parece pegadinha. Né? Soma os 2 e divide por 2. Como é que é? Eu acho que somaria os 2 e dividiria, né? Soma. Que dois? Que dois? Que seria, tipo, 1014 mais 1014 dividido por 2. Ou aqui seria o caso 1014 menos 1014, que daria o valor, né? O erro total. Não sei. Vamos lá, gente. Então, beleza. Né? Quem concorda, quem discorda, como eu calculo a média desses valores aqui? Ó? Soma todos e divide pela quantidade de linhas. Então, são 3, 6, 7, 8, né? Uhum. É isso aí. É isso aí. Né? É tão simples como isso, né? Quer dizer, quando eu quero tirar uma média desse monte de números aqui, eu somo todos, né? 3, 6, 7, 8. Somo esses 8 números e divido pela quantidade de números. Né? Então, somo todo e divido por 8, que é a quantidade de números aqui. Ó. Fazendo essa continha, isso então é aritmética, né? Eu chego num resultado de 1015. Né? Então, 1015, se vocês pegarem na calculadora aqui, né, pode confirmar que a média desses resultados, né, somo cada um deles e divido pela quantidade de números, né, eu vou ter a média que é 1015. Se alguém quiser comprovar, pode ficar à vontade. Beleza, gente? Então isso que é a média. Né? Eu pego todas as leituras e divido, somo o valor das leituras e divido pela quantidade de leituras que eu tomei. Tá? Legal. Então eu já tenho o valor verdadeiro convencionado, tenho a média das indicações, tenho cada leitura. Vamos achar então qual que é o erro total, o erro sistemático e o erro aleatório em cada uma dessas situações aqui, em cada uma dessas leituras. Então vamos lá, gente. Erro total. Quando nessa leitura de 1014, qual que seria o erro total, né, dessa leitura? Lembrando que erro total é o valor da indicação menos o valor verdadeiro. Tá? Zero. Exatamente. Maravilha.
Nesse segundo valor, qual que é o erro total? Qual que é o erro total? Mais um. Mais um. É verdade. Não. Desse segundo. Mais 7. Mais 3. Opa, mais 2. Mais 3, né? 7 menos 14. E esse aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Menos 2. O valor da leitura menos o valor verdadeiro. Acho que se alguém tiver com o microfone aberto, seria melhor desligar, senão vai dar eco. Só Seria pra... mais um, professor? E por aí vai, né? Esse mesmo raciocínio, né? Você faz essa continha, todo mundo acho que entendeu, então, né? Como é que eu falo? Calculei o erro total. Legal. Qual que vai ser o erro sistemático, gente, de cada uma das leituras aqui, ó? Lembrando que o erro sistemático é a média das indicações menos o valor verdadeiro. O primeiro seria 0, professor. Por que seria 0? O valor verdadeiro Vai ser 1. O valor verdadeiro é 1014. Isso. Média das... é a média das indicações. É isso aqui, né? Então, essa continha, né? Média das indicações, que é 1015, menos o valor verdadeiro, 1014. Diferença dos dois é 1, né? Vai ser mais 1 para todos, né? Porque isso independe da leitura, né? do erro total aqui. É simplesmente a média das indicações menos o valor verdadeiro. Então, ela é igual para todas as indicações aqui, né? E quanto seria agora, então, o erro aleatório, né, que está associado a cada uma das leituras aqui, ó? 1014. Lembrando que o erro aleatório é o erro total menos o erro sistemático, por definição que a gente falou lá atrás ali, né? Então, quanto seria o valor do erro aleatório nessa primeira leitura? Menos 1. Quanto? Menos 1. Menos 1. Exatamente, né? Porque o erro total é 0, menos o erro sistemático 1 é menos 1. Desse valor aqui, dessa segunda leitura, quanto que seria o erro aleatório? 0. 1017. Quanto que é o erro aleatório? Mais 2. Mais 2. É isso aí, gente. Então, aí por aí vai. Né? Então, assim, ó, em cada uma das leituras, né, usando esse conceito, nós conseguimos saber qual que é o erro total, o erro sistemático e o erro aleatório. Né? E olha só que coisa interessante, gente. Eu já adianto e já dou um spoiler aqui, né? Puxa vida, professor, mas se eu sei que todas as leituras estão afetadas de mais 1, opa, né? Eu poderia ajustar isso, né? Opa, fazer um ajuste na minha mira ali, ó, né? E tirar 1 de todas as leituras, né? Poderia fazer isso, gente? Né? Isso significaria o seguinte, que eu estou ajustando o meu canhão, a mira do meu canhão, né? Eu posso fazer isso. Então, assim, ó, com o erro sistemático, uma das características dele é que eu posso, né, ajustar os valores da minha leitura se eu conhecer qual que é o erro sistemático que está afetando as leituras. Né? Coisa que eu não posso fazer com o erro aleatório. O erro aleatório às vezes está para menos, às vezes é 0, às vezes está para mais, menos, né, para mais. Então aqui eu não tenho como ajustar nada, porque eu não sei qual que é a componente aleatória do meu resultado. Né? Mas eu conheço a componente sistemática, e essa aqui eu posso compensar esse meu erro. E na média, o desvio, então, das minhas leituras vai ser menor se eu compensar esse erro sistemático aqui. Então, se eu for considerar, tá bom, qual que é o erro total, então, do meu instrumento? O erro total é a soma dessas duas coisas, né? O erro sistemático mais o erro aleatório. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, toda a faixa de indicação, né, do meu instrumento, e se eu sei que o comportamento do meu erro sistemático é esse aqui, quer dizer, então dependendo do ponto na escala do meu instrumento, o erro vai ser diferente, né? Então essa curva azul aqui, ó. E eu sei que a dispersão do meu resultado é essa faixa, né? Que é essa faixa que está em vermelho aqui, né? Que está em cinza, né? Aqui, né? Entre essas duas linhas vermelhas. Então o erro total, né? Eu posso simplificar, né? Dizendo que meu erro
total vai ser a diferença entre o erro máximo, que é esse ponto, né, e o erro mínimo, né, que seria, né, concretamente isso daqui, né? Mas se eu quiser então fazer um valor dizendo mais ou menos o erro máximo, né, então eu tenho esses dois valores, né, em módulo sendo iguais, né? E essa aqui seria a faixa do meu erro, né, total máximo do meu instrumento aqui, se eu for considerar toda a faixa de leitura dele, né? Mas pontualmente eu posso especificar cada um dos erros aqui, qual é a magnitude desses valores. Professor. Oi. Desculpa, é que meu pai teve que falar comigo agora há pouco, eu não consegui ouvir o início da explicação desse slide. O senhor poderia explicar para mim de novo? Peraí um minuto, peraí. Posso falar? Pode falar, professor, desculpa, que foi ele de novo. Então recapitulando aqui, né? Então vamos dizer, né, que eu tenho aqui a faixa de indicação do meu instrumento, né? Do 0, né, até o valor máximo que ele consegue ler aqui, né? Que é a faixa de indicação. Em cada um dos pontos, se eu fizer uma calibração, ou seja, se eu comparar, né, qual que é o erro, qual que é a leitura com relação ao padrão, eu vou conseguir identificar quais são os erros em cada ponto do meu instrumento de medida aqui, ó, né? E aí eu vou traçar a curva dos erros. Então, no ponto 0, eu vou ter um erro sistemático, né, igual a esse aqui, né, que eu não sei, é um valor, né, qualquer aqui, ó, né? E eu vou estar levantando ponto a ponto qual é o erro sistemático do meu instrumento. Eu vou construir essa curva azul aqui, ó. Essa aqui é a curva de erro sistemático, né, em toda a escala, né, de indicação do meu instrumento. E aí eu vou conseguir também na calibração verificar qual é a dispersão dessas leituras. E ela está, vamos dizer aqui nesse gráfico, circunscrita aqui entre essas curvas vermelhas. Tá? De uma maneira simplificada, né, eu posso dizer que, olha, se eu não quiser, né, me preocupar com o erro exato de cada ponto, né, eu tenho certeza que o erro total do meu instrumento ele vai estar contido entre esse erro máximo, né, e um erro mínimo. Né? Se eu pegar isso em módulo, né, mais ou menos um erro, né, máximo que o instrumento pode ter, eu vou ter um valor aqui E máximo, né, nessa figurinha, e o E menos E máximo, né, nessa figurinha. Eu vou dizer, então, de uma maneira simplificada, que o erro total do meu instrumento vai estar contido entre E máximo, mais E máximo e menos E máximo aqui, ó. Né? A gente vai entender melhor isso aqui no exemplo que a gente vai estar colocando aqui das calibrações ali. Tá? Mas isso aqui só para ter uma ideia para vocês de como que se faz na prática, se eu não for considerar o erro ponto a ponto na minha escala de medição aí. Tá? Tudo bem, consigo entender. Obrigado. Beleza. Então vamos voltar, né? Um assunto lá que eu já dei um spoiler anteriormente lá. Compensação dos erros de medição. Né? Então, o erro sistemático, ele tem a característica que ele pode ser compensado na apresentação dos resultados da leitura, né? Já que eu sei que eles são constantes e afetam todos os resultados. Todo mundo concorda com isso? Né? Se eu sei o valor, né, do erro, eu posso compensar na minha leitura. Né? Já o erro aleatório, né, ele não pode ser compensado, né, porque exatamente eu não conheço, né, como ele está afetando a minha leitura. Às vezes pode ser para mais, às vezes pode ser para menos. Tá? Então eu não conheço de antemão qual é a magnitude desse erro, então eu não consigo compensar. Erro sistemático eu consigo compensar, erro aleatório eu não consigo compensar nos valores da minha leitura aí. Tranquilo, gente? Então vamos ver um exemplo prático bem simples aqui. Eu tenho um termômetro analógico e eu estou medindo a temperatura de algum ambiente aí. Né? E aqui, né, qual que é a leitura que eu estou tendo aqui nesse meu termômetro analógico aqui, gente? Vamos fazer um exercício aí que a gente viu na aula passada. Quanto que eu estou lendo? Qual que é a temperatura aqui que está marcando? 30 Celsius? 30 graus Celsius, beleza. Então vamos imaginar, né, que esse termômetro sempre apresente um erro de 0,2 de grau para mais. Né? Vamos dizer que eu consegui de alguma maneira,
né, identificar isso. Ó, que ele sempre está marcando 2 décimos a mais nessa faixa, né, nessa minha faixa de indicação aqui. Ó, né. Então significa o seguinte, né, quando opa, aqui é 30 graus, não é 25 graus não. Deixa eu corrigir já aqui, ó, para não ter... Então, o que significa? Quando eu realizo uma leitura de 30 graus, né, no termômetro, essa leitura está desviada desse valor, né, que eu identifiquei de alguma maneira aqui, como sendo mais 2 décimos. Né? Ou seja, a temperatura real do ambiente é 29,8 graus. Concordam? Né? Por quê? Se eu estou lendo 30 e eu sei que o termômetro sempre indica 2 décimos a mais, então, na verdade, a temperatura da sala é 29,8. Deu para enxergar isso, gente? Deu sim, professor. Deu sim, professor, tranquilo. Beleza. Então, explicando de outra maneira, vamos dizer então que eu precisasse manter a temperatura da minha sala, né, ou do meu ambiente em 30 graus, bem quente, né? Qual que era o valor que eu deveria estar lendo no meu instrumento para ter certeza que a sala teria 30 graus, considerando que ele tem um erro de 2 décimos de grau. 30,2. 30,2. Né? Quando o termômetro tivesse indicado 30,2, eu sei que, na verdade, a temperatura é 2 décimos a menos, né? Porque esse termômetro tem um erro de 0,2 graus Celsius. Beleza? Então é isso aí, essa que é o conceito, né, da compensação de erro de medição. É exatamente isso. Tá? E é associado a isso, vamos examinar então 2 termos, né, que são muito comuns a gente ouvir. Né? O instrumento é mais exato, mais preciso. Né? O instrumento é mais exato. O que é o correto? Né? Que termo que é? Exatidão, precisão? O que quer dizer isso? Né? Eu não sei se vocês estão lembrados da primeira aula, eu comentei com vocês que há 25, 30 anos atrás, não existia uma padronização de nomenclatura. Né? Então muita gente usava termos iguais para querer dizer coisas diferentes. Né? Então era um pouco bagunçado esse negócio. Né? Hoje em dia a gente já tem uma padronização melhor desses termos, então vamos a partir de agora, né, tá falando os termos corretos, né, conforme a norma internacional aí. Tá? Então, exatidão e precisão são parâmetros qualitativos, então eles não são quantitativos, né? Eles não estão associados a número, né? Eles são conceitos a falar qualidade. Então, eu posso dizer sempre que o instrumento é mais preciso do que outro, ele é mais exato do que outro, ou menos exato, ou menos preciso, tá? Mas eu nunca posso falar que a precisão dele é tanto. Isso não existe, tá? Então eu não consigo, não é um conceito quantitativo, é um conceito qualitativo. A precisão, né, ela está associada ao grau de dispersão dos resultados. Né? Então um sistema com ótima precisão, ele repete bem os resultados, né, com pequena dispersão. Pelo contrário, né, um instrumento com baixa precisão é um instrumento que vai me dar uma dispersão de resultados muito grande. Né? Então, como a gente viu anteriormente, numericamente, então quantitativamente, a precisão está associada ao erro aleatório. Né? Então, o valor do erro aleatório é alguma coisa que eu posso falar em números. O erro aleatório é tanto, é mais 2 gramas, né? É menos 2 centésimos de milímetro. Né? Então eu posso usar quantitativamente. Esse é o erro aleatório. Qualitativamente, eu posso comparar. Né? Eu posso falar, o instrumento é mais preciso do que o outro. O instrumento é menos preciso do que o outro. Associando isso à dispersão que esse instrumento me dá nas leituras em sequência que eu tomo deles ali. Ó. Beleza? E exatidão, ela está associada ao grau de convergência com o valor verdadeiro. Então ela está associada ao erro total, né, que o meu instrumento consegue me dar. Né? Então, de novo, é qualitativo isso. Eu posso falar que um instrumento é mais exato
né, ou menos exato do que o outro, quando o erro total que o instrumento total, me dá, né, de leituras é maior ou menor. Então, um sistema com boa exatidão, ele apresenta erros totais pequenos. Né? Então, quando eu estiver falando de um instrumento, olha, instrumento porreta, né? Muito bom mesmo. Ele tem uma exatidão muito boa. Né? Os erros que ele me dá são muito pequenos. Então, ele tem uma muito boa exatidão. Né? Se eu estou falando da dispersão dos resultados, eu estou falando da precisão dele. Tá? Deu para entender, então? Agora, né? O mundo da metrologia agora tem essa terminologia padronizada. Né? Então, precisão quer dizer uma coisa e exatidão quer dizer outra coisa. A gente precisa saber bem sempre o que a gente está falando. Né? Se precisão ou exatidão, que são dois conceitos diferentes aí. Beleza, gente? Sim. Tranquilo, professor. Legal. Então vamos analisar de novo o nosso velho canhão aqui, ó, né? Qual que é o canhão, né, que é mais preciso? Ou quais são, né? Quais são os canhões mais precisos? O A e D. O A e D. O A e D. Exatamente. Né? Então o B e o C são os menos precisos, comparativamente, sempre comparativamente. Né? Nesses 4 canhões aqui, ó, quais os canhões que seriam os mais exatos? Primeiro, qual seria o mais exato entre todos? É o D. É o D. É o D. Exatamente. Né? Então olha só, gente. Né? É isso aí. Esse aqui tem uma boa precisão, precisão ruim, comparativamente. Né? E com relação à exatidão? Né? Então esse daqui, ó, tem uma exatidão ruim, né? Porque os resultados eles estão aqui no primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7º círculo aqui, né? Então a precisão ruim, exatidão ruim. Né? Esse aqui, exatidão boa, como vocês colocaram, exatidão muito boa. E essa exatidão aqui, ó, né? Puxa vida, essa exatidão todos os tiros aqui estão na primeira, segunda, terceira, quarta, no 4º círculo. Né? Então, comparativamente, é razoável comparado com esse aqui, ó. Porque esse aqui tem uma exatidão ruim, né? Porque olha só, tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tem tiro que até ultrapassa o nono círculo aqui, né? Então não tem como falar que isso aqui tem uma exatidão boa. Né? Esse aqui tem uma exatidão muito boa. Esse aqui, comparativamente aos outros, tem uma exatidão razoável, vamos dizer assim. Né? Pode-se dizer que é ruim também, né? Mas ele está um pouco melhor do que esse daqui. Ó, né? Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Né? Então, esse aqui é o conceito então, de precisão e exatidão. A partir de agora, vocês sabem usar a terminologia adequada aí, tá bom? Né? Concorda? Legal. E um último conceito, gente, né, que é super importante também. Vocês vão entender por quê. Qual que é a diferença de erro e incerteza? O que é incerteza de medição? Né? Então vamos lá. Então vamos retomar aqui aquele exemplo que a gente deu da balança, né, que a gente acertou aí qual é o erro total, o erro sistemático, qual é o erro aleatório. Mas olha só que coisa, gente. Né? Todos esses conceitos aqui, ó, eles estão associados, né, eu consigo identificá-los se eu conhecer o valor verdadeiro. Né? Se eu não conhecer o valor verdadeiro, eu não consigo nem começar a fazer essas contas aqui, ó. Certo? E o valor verdadeiro, imagine que eu estou medindo uma peça. Né? Eu sei de antemão qual que é o valor verdadeiro daquela medida? Se eu soubesse, eu não estaria medindo, né? Concorda? Né? Quando eu estou medindo alguma coisa, eu quero exatamente descobrir qual que é a medida dele. Né? De antemão, eu não sei qual é o valor verdadeiro, né, de uma leitura que eu vou tomar, concorda? Né? Porque se eu soubesse, eu não precisaria estar medindo. Né? Estamos juntos por enquanto? Então assim, ó, quando eu vou realizar a medição do objeto, eu não conheço de antemão qual é o valor verdadeiro dessa medida. Né? E aí? Né? Como é que eu faço? Né? Como é que eu vou saber, né,
qual que é o erro, como é que eu vou, né? O que eu vou fazer agora? Né? É aí que entra o conceito da incerteza de medição. Né? Como eu não conheço, né, durante uma medição, né, o valor verdadeiro do objeto medido, né, que é exatamente o conceito de mesurando, né, eu não consigo, então, a priori, né, saber qual é o erro contido nessa medição. Né? Então, de fato, existe uma parcela de dúvida. Então, sempre toda leitura que eu tomo, né, tem uma parcela de dúvida, né, o quanto que essa leitura está adequada ou não, quão próxima do valor verdadeiro ou não ela vai estar. Né? E é a essa dúvida associada a cada leitura que eu chamo exatamente de incerteza de medição. Então vocês lembram, né? Na primeira coisa que eu falei é que toda leitura tem erro. Né? Então essa é a primeira verdade que nós temos aí. Toda leitura tem erro. Né? Se eu não conheço de antemão qual é o valor verdadeiro, eu não consigo saber de antemão qual é o erro, né, que aquela minha leitura está dando. Né? Puxa vida, eu estou numa sinuca agora. Né? E é isso, então, é essa dúvida que eu vou chamar de incerteza de medição. Né? E existem jeitos de eu estimar qual é essa incerteza de medição que a gente vai estar falando aqui. Né? Então, de uma forma geral, assim, genérica, de uma forma ampla, incerteza de medição significa dúvida acerca do resultado daquela leitura que eu estou tomando ali. Ó. Tá? E aí vamos entrar, gente. Né? Esse é um capítulo da metrologia, né, que pode dar cursos e cursos, né, semanas e semanas, anos e anos, né, só sobre incerteza de medição. Né? A gente vai estar dando então o conceito para vocês entenderem de uma maneira bem simples o que ele é. Né? A incerteza é um parâmetro probabilístico, né? Quer dizer, uma probabilidade. Né? É a possibilidade, né, disso aí representar a realidade. Né? Então ele está associado à estatística. Né? Então é esse parâmetro, né, probabilístico, né, que está associado à estatística, associado ao resultado da medição, que caracteriza a faixa de valores em que se espera encontrar o valor verdadeiro desse mensurando, daquilo que a gente está medindo, com um determinado grau de segurança, de confiança. Então toda essa terminologia, né, grau de confiança, né, probabilidade, são todos conceitos estatísticos. Né? Então, eu nunca tenho certeza. Então, se eu tomo uma leitura, né, por exemplo, uma indicação, né, numa balança, vai me dar 2,45 centésimos de grama. Essa leitura que eu tomo na minha balança de precisão ali. Ó. Né? Se eu disser que essa minha leitura tem uma incerteza de medição de mais ou menos 1 centésimo de grama, né, com 95,44% de grau de confiança, o que significa isso? Né? Que com 95,44% de certeza, né, eu posso afirmar que essa minha leitura, né, quando eu leio 2,45, o valor real vai estar situado entre 2,45 menos 0,01, ou seja, 2,44, e 2,45 mais 0,1, ou seja, 2,46 gramas. Então, dizer isso aqui, ó, né, que a minha indicação é 2,45, num instrumento que tem uma incerteza de medição de mais ou menos 0,01, um centésimo de grama, com grau de confiança de 95,44%, significa que é muito provável, né, com 95,44% de chance, né, de que o valor verdadeiro esteja situado entre 2,44 e 2,46. Então estamos falando de estatística, de probabilidade. Né? Todo mundo conseguiu perceber, entender essa parte? Alguém não entendeu? Então, incerteza... Professor, eu estou um pouco... Não entendi muito bem, não, para ser bem sincero. Então, assim, né, vamos recapitular com calma. Uma coisa que a gente falou assim, é que toda a leitura ela está embutida, estão embutidos erros aí.
certo? Então essa é a primeira verdade, né? Então assim, ó, primeiro fato, né? Então quando eu estou lendo 2,45, né, 2 gramas e 45 centésimos numa balança, né, eu sei que tem um erro aqui, ó, certo? Então por princípio. Quanto que é esse erro? Eu não sei a princípio, né, quanto que isso aqui está errado. Se de alguma maneira, né, e a gente vai falar qual maneira é essa depois, daqui a pouquinho, eu souber que existe uma incerteza, né, nesse valor aqui, ó, e essa incerteza é, por exemplo, mais ou menos 0,01. Na verdade, o que significa? Olha, eu não tenho certeza, né, qual que é o valor real que está por trás disso aqui, ó. Mas com um grau de confiança, né, de 95% e um pouquinho, né, eu tenho, posso assegurar que o valor real está situado entre a indicação e o que eu li, indicação, né, menos, né, 0,01 e o valor máximo, que seria 2,45 mais 0,01. O valor verdadeiro, então, que eu não sei exatamente onde está, né, mas com uma grande probabilidade, ele vai estar entre 2,44 e 2,46. Ou seja, 2,45 menos 0,01 ou 2,45 mais 0,01. Consegui entender. Deu para entender? Aham. Né? Entendi, obrigado. É isso aí. Né? Então toda leitura vai acontecer isso. Né? O valor que eu estou lendo, eu não posso, né? Não é como, né? Nenhuma leitura é perfeita. Né? Então eu não sei exatamente qual que é o valor real, né? O valor verdadeiro para essa leitura que eu tenho. Né? Mas se eu souber a incerteza, eu posso afirmar com uma certa segurança que o valor está situado entre o valor que eu li menos a incerteza, né, ou o valor que eu li mais a incerteza. Esse é o intervalo de confiança onde o meu valor real ele vai estar. Isso é incerteza. E vamos lá, aquele assunto que o nosso colega falou no começo da aula ali, ó, a questão da tolerância da grandeza. Então assim, para mim confiar, né, numa leitura, num instrumento, né, eu preciso, né, ter certeza que a minha incerteza do meu instrumento de medida seja suficientemente pequena quando comparada com a tolerância da grandeza que eu estou medindo ali, ó. Né? Porque se essa incerteza for muito grande, eu posso estar imaginando que o instrumento vai estar aprovado, sendo que ele pode estar reprovado, na verdade. Né? E vice-versa. Estou reprovando alguma peça, né? Sendo que a leitura, o valor real dela pode estar aceitável. Então, assim, ó, a incerteza da minha leitura tem que ser suficientemente pequena, né, quando comparado à tolerância, né, da grandeza que eu estou medindo. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos dizer que eu tenha uma peça, né, que meça 25,3 milímetros, né, cuja tolerância de projeto é mais ou menos 2/10. Essa aqui então é a especificação da peça que eu estou medindo. 25,3 mais ou menos 0,2. Né? Legal. E essa especificação ela está associada à funcionalidade da peça. Eu sei que dentro dessas dimensões a peça vai funcionar bem. Ela vai montar, né? Ela vai ter a folga que eu quero que ela tenha na montagem, né? Ou ela vai servir para aplicação. Então, essa aqui é a especificação da minha peça. E aí eu tenho um instrumento que vai ler. Eu tenho um paquímetro, por exemplo, que vai ler essa medida aqui. Ó. Né? E vamos dizer que eu saiba, né, de algum jeito, e eu vou falar que jeito é esse, a gente saiba que esse paquímetro tem uma incerteza de medição de mais ou menos 1/100 de milímetro. Né? Então, eu sei que a minha certeza da leitura ela está bem, né, suficientemente pequena, né, quando comparada à minha tolerância. Se a minha tolerância é mais ou menos 2/10, puxa, mais ou menos 1/100 né, é 10 vezes menos
do que a minha tolerância de medida. Eu posso, dependendo da situação, considerar que isso é uma situação aceitável, né? Se a minha incerteza de medida fosse, por exemplo, 5 décimos, opa, mas a minha incerteza do meu instrumento de medida é maior do que a tolerância, né? Então eu posso estar errando muito nas minhas decisões tomadas com um instrumento com uma incerteza tão grande dessa, né? Então essa dúvida tem que ser o menor possível, né? E esse menor possível sempre tem que ser comparado com as tolerâncias, né, da grandeza, né, do mensurando que eu estou medindo ali, ó, né? Então, incerteza de medição é uma indicação quantitativa, né? Então tem números, né, associada à qualidade dos resultados da medição, né? Então, se eu não tivesse essa avaliação da qualidade dos resultados, eu não teria a chamada confiabilidade dos meus resultados aí, ó, né? Então, todo resultado de medição deve necessariamente, né, declarar a incerteza das leituras realizadas. Então, assim, ó, quando a gente está falando, então, em metrologia, né, numa empresa, a gente sempre tem que ter certeza que os resultados de leitura, né, de medição que a gente está efetuando são confiáveis, né? E para assegurar isso, né, a empresa deve, de alguma maneira, estar assegurando aí que as incertezas, né, que estão aí relacionadas aos instrumentos, ao sistema de medida, sejam pequenas o suficiente quando comparados com as tolerâncias, né, de projeto das peças, dos objetos, né, dos mensurandos, das peças, né, que eu estou medindo, né, que eu estou fabricando e estou medindo na minha empresa ali, ó, né? E isso precisa ser relatado, né? Então, quando a gente, né, vocês vão estar vendo em gestão industrial aí questão de sistema da qualidade, né? Então, empresas que têm sistema da qualidade implementados, né, eles têm que ter, né, assegurar que as medidas todas tomadas nos relatórios dimensionais, né, e tudo mais que se faz dos produtos, né, eu tenha a declaração das incertezas, né, ou de alguma maneira eu consigo chegar às incertezas dos resultados ali, ó. Quando a incerteza não for declarada, né, professor, é obrigatório, todas as empresas que trabalham com esse ramo precisa ter obrigatoriedade o controle de qualidade? Precisa, né? Então, assim, ó, toda a empresa que tem um sistema da qualidade, né, por exemplo, vocês já ouviram falar de ISO 9000? ISO 9000 é um sistema da qualidade, aí, um modelo, né, de sistema da qualidade muito utilizado, né, e popularizado aí no mundo, no Brasil também e tal, né? São regras, né, que as empresas minimamente organizadas precisam seguir para garantir, né, para o seu cliente que ela funciona de uma maneira confiável, que o cliente pode confiar na empresa, né? Então, isso é o sistema da qualidade, né? ISO 9000 é um dos modelos que existem para isso. Então, a ISO 9000 ela tem uma série de regras, uma delas está relacionada a isso, né? Então, sempre que eu tomo medidas, né, toda a metodologia, né, todas as medidas que eu tomo do meu produto, tem que ser confiáveis e rastreáveis. Então, essa confiabilidade das medições tem que garantir que eu conheça a incerteza que os meus instrumentos de medida têm, né, e que essa incerteza é tal que eu tenha confiança, né, que essas medidas não afetam negativamente, né, a minha capacidade de definir se o produto está bom ou está ruim, né? Então, toda empresa que tem um sistema da qualidade confiável, ela precisa necessariamente declarar, né, de alguma maneira, qualquer incerteza que está associado aí às medidas que eu tomo, né? E isso normalmente é feito nos relatórios dimensionais aí, né? É por isso que, por exemplo, uma prática muito comum nas empresas é no relatório dimensional eu ter discriminado qual é o instrumento de medida que foi utilizado naquela medição, né? Então, se alguém, por exemplo, se dá um problema, um pepino qualquer ali, ó, puxa, eu estou fazendo uma peça, eu vou exagerar, né? Todo mundo já viu aqueles filmes de catástrofe, né? De usina nuclear, né? Que alguém fajuta um certificado lá e aí dá
hecatombe nuclear ali, né, tal. Alguém já capaz de já ter visto algum filme desses, né? Então, quando acontece algum acidente, alguma coisa assim, as investigações, o pessoal vai lá a fundo saber o que é que deu errado, onde que está o erro, quem que foi culpado e tudo mais, né? Quando morre gente, pior ainda. E aí, nessa investigação, vai se atrás desse negócio. Olha, que instrumento que foi utilizado para fazer aquela medição, né? Esse instrumento, ele está calibrado, né? Ele está comparado com o padrão, né? Essa calibração, qual que é o erro que ele teve, né? Esse erro está compatível com a tolerância de medida, né? Então, assim, vai ter toda uma rastreabilidade para saber se aquela leitura que foi efetuada foi confiável ou não. Pode descobrir qual é a culpabilidade, né, a responsabilidade em cima desses negócios. Então, as empresas que têm um sistema de qualidade precisam necessariamente ter isso garantido, né, que essas incertezas são de alguma maneira rastreáveis, né, e o resultado da medição é efetivamente confiável e válido. Né? Eu falo isso, né? Eu trabalhei, como eu comentei com vocês, 35 anos na área da qualidade, né? E nesses 35 anos, uma das coisas mais comuns de acontecer é exatamente isso, né? A pessoa, o técnico, né? Não conhecer esses conceitos, né? E acreditar que é suficiente fazer uma leitura, né? Uma medida, e está tudo certo, está tudo resolvido, né? Não existe mais nada por trás disso. Muito pelo contrário, né? Existe todo esse conceito, né? Que é importante, né? E para as empresas que têm um sistema de qualidade implantado, é extremamente fundamental, né? Conhecer exatamente todas essas coisas que a gente está comentando aqui, né? Erros do instrumento, né? O instrumento está calibrado, né? A gente conhecer qual é a incerteza da medição ali. Tranquilo, gente? Esse cálculo dessa incerteza, né, é uma coisa complicada, gente. Como eu falei, isso aqui é tema para um curso, né? E tem um monte de fontes, né, que podem influenciar nesse cálculo da incerteza, né? Desde questões associadas ao objeto que eu estou medindo, ao procedimento de medição, ao operador, ao sistema de medição, à condição ambiental. Então, tudo isso aqui influencia, né, no resultado final, nas incertezas combinadas, né, que a gente chama, né? Então, existem várias maneiras diferentes de calcular essas incertezas, né? Existe uma que é a partir de um tratamento estatístico, né, de um conjunto de medidas, né? Existem outros meios, né, que não dependam tanto da estatística, mas da experiência dos operadores, né? Não precisamos ficar assustados, gente, né? Porque quem faz esse tipo de cálculo, né, normalmente é o pessoal especialista em metrologia, né? Normalmente são técnicos do laboratório de metrologia, né? São os metrologistas, né, que estão aí no departamento de controle da qualidade das empresas grandes, né? Ou que estão nos laboratórios de calibração, né? Quando é um serviço contratado. São eles que normalmente fazem esse tipo de avaliação, né? Esses cálculos e estimativa da incerteza do sistema de medição, né? Como uma prática comum na indústria, né, se adota, né, nas empresas, os erros, os valores de erros sistemáticos, as incertezas que são reportadas no relatório de calibração de cada instrumento, né? Então, como eu comentei anteriormente, né, a calibração é um processo, né, que toda a empresa precisa ter, né, nos seus instrumentos. Ou seja, periodicamente, né, todos os instrumentos são levados para um laboratório, né, que pode ser na própria empresa ou pode ser contratado, né, para fazer uma verificação, né, e uma avaliação dos erros do meu instrumento. Então, assim, empresas que têm sistema de qualidade implantado, né, necessariamente todos os instrumentos, 100% dos instrumentos, têm que ser sujeitos ao processo de calibração, para que eu conheça quais são os erros desse instrumento. 100% dos instrumentos, né? Então, quando o laboratório, né, faz esse processo de calibração, né, que ele vai comparar, ele vai fazer a leitura dos instrumentos contra padrões, né, que são rastreáveis aos padrões internacionais, né? Então eu sei exatamente qual é o erro daqueles padrões, né, que são muito pequenos
comparados com a tolerância do meu instrumento. Eles vão fazer esse trabalho e vão reportar para a gente, né, quais são aí os erros sistemáticos e vão reportar para a gente quais são as incertezas desses instrumentos. Né? Então, simplesmente o que a gente faz na empresa, na indústria, né, é pegar as informações desses relatórios então, de calibração. Né? E aqui está um exemplo, né, de um relatório de calibração, exatamente de um paquímetro. Né? Então, isso aqui é um jeitão. Né? Os relatórios eles vão variar, né, de laboratório para laboratório, mas o conteúdo está mais ou menos, que é padronizado, né, ele é mais ou menos o mesmo. Então, por exemplo, num paquímetro, né, então tem os vários, tem uma norma que fala como calibrar, tal, quais são os pontos que eu tenho que pegar, tudo mais. O laboratório vai me dar esses valores, né, que são medidos, né, vão me dar o valor médio e vão me dar o que ele chama de tendência. Né? Tendência é exatamente o erro sistemático. Né? São aquelas variações que estão afetando todas as leituras do meu instrumento em cada faixa de leitura. Né? Então, para a faixa de 0 a 10, eu tenho esse aqui, uma tendência de 0, aqui nesse caso aqui. Né? Vai chegar numa faixa, por exemplo, 131,40. Opa, a tendência é maior. Então, esse aqui é um paquímetro de 0 a 150, então nos extremos da faixa de indicação desse paquímetro, ele vai ter um erro maior, né? Um erro sistemático aqui, ó, de 2 centésimos. E ele me dá também, me informa a incerteza de medida. Né? Então o laboratório já me dá isso, já me traz isso. Ele já me traz o erro sistemático, né, que é a tendência. Se eu quiser compensar, eu compenso. Né? E ele me traz também a incerteza de medida. Né? Então é exatamente essa informação que eu vou utilizar, né, no meu sistema da qualidade ali, para saber se o meu instrumento está adequado ou não ali. Tá bom, gente?